Nas mãos de Rafael Rabelo, o violão brasileiro ganhou outra dimensão. Herdeiro dos mestres Meira e Dino Sete Cordas, o garoto prodígio que iniciou a vida artística no choro explorou todas as possibilidades de seu instrumento. Discípulo e parceiro de Radamés Inátali, enriqueceu o trabalho de grandes cantores e conquistou a admiração de violonistas de todos os cantos do mundo. Sua viagem fora do combinado, em 1995, aos 33 anos, interrompeu uma carreira extraordinária. No entanto, a obra de Rafael Rabelo, ainda hoje, ecoa no bojo da história do violão. Conheci Rafael lá pelos idos de 75, 76. Ele morava no Largo do Machado com a família. Nós tínhamos organizado um grupo que seria o núcleo do Conjunto Galo Preto, lá do Rio de Janeiro. E logo em seguida, o Rafael passou a participar das rodas de choro que havia na casa do Afonso Machado, do Bandurrim. O Rafael já sabia, né? Muitos amigos do Rio. Luizinho, tem um rapaz, um garotinho, um menino aqui tocando violão, estrondoso. Toda vez que o Rafael vinha a São Paulo, ele me ligava. Luizinho, eu tô aqui, vem pra cá, traz uns amigos, vem pra cá, tem um uísque aqui, isso aqui. Então a gente foi amigo assim, nós trocávamos figurinha. Aí ele se dizia que gostava do meu jeito de tocar, quem sou eu, mas ele... O Rafael era um garoto de 12 para 13 anos nesse momento e já tocava violão muitíssimo bem. Primeiro ele tocava os 6 cordas, né? E com certeza o primeiro 7 cordas que ele pegou para tocar foi o meu. No caso do Lamentos do Morro, ele praticamente recria a música, né? Ele reinventa a maneira de tocar com esses baixos em alta velocidade, né? Com a afinação diferente, com a sexta em ré. Repetição de nota. E outras coisas. Primeiro ele coloca a melodia no meio, como é original, depois ele já coloca a oitava acima, vai pro agudo.
e improvisos. Eu creio que ele começou a ter esse interesse pelo Flamengo quando ele esteve na França. O Joel conta, o Nelson Nascimento conta uma história engraçada que quando o Rafael foi tocar, eles foram tocar, né? Aquele violonista famoso, Lagoya, foi assistir. E depois o Lagoya foi dar um concerto e o Rafael foi assistir. Quando o Lagoya viu o Rafael na primeira fileira, diz que o Lagoya ficou nervoso e que o concerto começou a desandar em determinado momento. Nasci em Petrópolis, sou petropolitano. A casa era linda, era bom, era grande e tinha muito sempre, muito irmão, muito amor, muito... Todo mundo tocava, o Fabiano tocava violão, a Isolina toca piano, a Amélia cantava, tocava. Eu só ficava olhando aquilo tudo, a patética no piano, o Beethoven, o coral, aquilo tudo misturado, muita música. Aí foi quando a gente veio pro Rio, né? Assim como Baden-Powell, Rafael Rabelo também foi aluno do mestre Jaime Florence, o Meira. Ele olhou pra mim e falou: menino, você quer tocar violão? Você tem certeza? Eu falei: tenho. Eu acho que você quer tocar outra coisa. Você quer tocar rock and roll? Eu digo: não, eu toco um pouquinho de violão. Ah, você não toca nada daquele jeito. Então toca aí pra eu ver. Aí toquei lá, aí ele começou a me dar aula. Na primeira aula, o Meira me ensinou o choro da saudade, cara. Ele tinha uma verdadeira adoração pelo Dino.
estudou com o Meira como? Ia lá no Meira e o Meira passava as coisas para ele que ele nunca foi de estudar. Então, por exemplo, o Choro da Saudade, uma das primeiras pessoas que eu vi tocando o Choro da Saudade, assim, na minha frente inteira, foi o Rafael, que o Meira passou para ele. Rafael iniciou sua carreira profissional como integrante do conjunto Os Carioquinhas, quando trocou o violão de 6 pelo de 7 cordas. Nessa época, o Rafael tinha de 12 para 13 anos e já tocava como gente grande. Esse disco é de 77 e esse aprendizado dá-se, por assim dizer, né, dentro do choro, né, da estética do choro, de 75 para 77. Então, a gente observa como foi precoce a caminhada, né? Eu sou
fichinha do violão. Sou Tchetcha. A técnica dele era perfeita, como disse o Euclides aqui, ele tocava como se ele estivesse, né, chupando cana, né? Você não vê, ele tocava muito relaxadamente, como deve ser, né? Mesmo quando ele fazia as coisas mais complicadas, a aparência de facilidade provém da técnica dele, né? O Rafael é um misto do observador perfeito e do intuitivo perfeito, porque ele não teve grandes estudos de violão. Eu acho que o fato dele tocar também tanto o 7 cordas tradicional de aço, né, pesadão, que é o 7 cordas que o Luizinho toca até hoje na linha do Dino, e também o violão de 6 cordas solista, a técnica dele ficou perfeita, né, tanto para as baixarias de polegar, quanto para os picados e arpejos, né, de mão direita. Então é um cara que uniu tudo, né, todos os recursos técnicos do violão flamenco, do violão brasileiro, na música que ele fazia, né? E passou a usar um violão de 7 cordas de nylon, assim como o Luiz Otávio também usava já, né? Deu start. Primeiros 5, 10 anos de carreira do Rafael, o espelho dele era o Orondino José da Silva, o Dino 7 cordas. Porque ele sabia tudo do Dino, todas as gravações que o Dino tinha feito, todas as respostas de baixo, ele não perdia uma, ele sabia tudo. Aí eu estava com o Rafael nesse ambiente, o Rafael, a pessoa estava falando para mim, olha, porque o Dino, porque já tem gente que toca mais que o Dino, Rafael, olha, quando se falar de 7 cordas, querendo comparar, a gente pega o Dino e separa. Eu falei, é verdade, o Dino é o concurso.
O Dino não tem esse negócio de comparar, ele foi o criador, o papa disso aqui. Em 1979, participando da Camerata Carioca, Rafael deu início à sua parceria musical com o maestro Radamés Inhata. Radar que botou essas minhocas na minha cabeça. Radamés que abriu as coisas para mim, que tirou as fronteiras, né? Camerata, ela surgiu de uma vontade do Joel Nascimento de tocar o Retratos com uma formação de conjunto de choro. No dia do aniversário do Radamés, nós fomos lá e tocamos lá. Era uma festa, estavam os filhos do Radamés, a esposa, a Nelly Martins, estava o Chiquinho do acordeão, o grande Chiquinho do acordeão, Hermínio Belo de Carvalho, Paulinho da viola, outros músicos. Então, quando nós tocamos o Retrato para o Radamés, ele não acreditou. Ainda mais ele vendo esse rapaz aí, né, novíssimo, assim, a Luciana, ele ficou entusiasmadíssimo e prometeu que ele ia escrever e fazer arranjo e que ia tocar com a gente. Teus olhos são duas contas pequeninas, qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São eles guias do meu caminho escuro. Coração, o bojo do meu violão cantando. Nada me dá mais prazer, nem mesmo uma grande paixão, que o som das 7 cordas do meu violão tocando. Eu me vejo a obedecer, eu nem sei bem porquê. Sinto uma transformação e os acordes nascem sem querer desponta uma canção. E eu sinto o coração nos dedos, passeando em calma, afugentando os medos que residem na alma, e deixo-me envolver pelo braço do meu violão.
E o peito meu, fibra por fibra, apaixonado vibra com prima e bordão. E é aí que eu sinto a mão de Deus na minha mão. É uma coisa se junta com a outra, né? Tanto o choro quanto também depois eu ter me tornado músico de estúdio durante tanto tempo, né? Isso também deu uma cancha grande. As melodias cheias de harmonia. Escola que não tem preço. Eu se tivesse pagado para ficar 10 ou mais anos como eu fiquei dentro do estúdio, eu acho que seria mal pago. Chego a cantar sem perceber alguns versos e trovas. E aí começo a ver que eu nunca fui sozinho. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha dignidade de mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascadas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas em glória. O Paco chegou a dizer que ele era o cara, né? Que ele era o melhor, né? Que ele já viu, assim, né? O Paco de Lucia, né? Elogiar a esse ponto um violonista é porque, né? O Paco de Lucia é também um cara, né? Um grande, talvez o maior violonista flamenco, né? E outra coisa que eu acho muito legal também é o Rafael enquanto acompanhante, né? Os acompanhamentos que ele fez em duo. Mas salve, salve o navegante negro que tem por ouro as pedras pesadas do cais. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair, doente, doente. O que mais me chamou a atenção de tudo que ele fazia era como um acompanhante de um cantor ou de um solista, né? Ele conseguia empregar todo o conhecimento musical, toda a musicalidade, a técnica que tinha para enriquecer o todo, assim, e sem atrapalhar o solista ou o cantor. Eu acho que o Rafael, quando acompanhava, colocava o violão à altura do cantor, ou à altura do solista. Muito pelo contrário, porque eu entendo que o Rafael,
ele trabalhava o violão de uma maneira orquestral. Ou seja, não existe, todo o espaço sonoro é preenchido sempre, permanentemente. Somente seguirei como encantado ao lado dele. Em abril, maio, fui convidado pelo Rafael Rabelo, que eu já admirava muito, porque eu ouço muito o trabalho dele com a Elisete, chamado Todo Sentimento, que é um disco belíssimo dos dois, gravado ao vivo. E a Elisete, né, enfim, deusa. Ele sentia, nem quando ele toca com os olhos fechados, o cara tá com sono, tá dormindo, não. Ele tá tão concentrado ali que ele tá no outro mundo. Ele ali com os olhos fechados, ele tá no outro mundo, sentindo tudo. A cantora tá lá, ele não perde um momento, ele sabe o momento de empregar mais intensidade, ser mais suave. Na hora de um ataque, bom, a música pede, ele obedece. No tempo da delicadeza. Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem é um corpo delgado da cor do pecado que faz tão bem. Esse beijo molhado, escandalizado que você deu tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. E quando você me responde umas coisas com graça, a vergonha se esconde, porque se revela a maldade da raça. Esse corpo de fato. Quando eu ouvi esse disco aqui, ó, A Flor da Pele, com o Mato Grosso, isso caiu como uma, sei lá, uma bomba, assim, né? Eu achei que foi uma coisa maluca. Eu falei, como é que um cara pode tocar desse jeito, acompanhar dessa maneira, né? Tristeza, essa simples beleza, esse corpo moreno, morena enlouquece.
Atuando no exterior, principalmente na Europa e na América do Norte, Rafael Rabelo conquistou fãs famosos, como Paco de Lucia. Eu acho que é difícil você encontrar uma música que o Rafael gravou, uma gravação do Rafael, onde não haja uma solução inesperada, uma frase super criativa, né? Uma coisa assim que foge do previsível, né? É difícil você achar uma gravação dele que você, tudo bem, tudo isso aí é normal. Não, sempre vai ter alguma coisa que você fala, pô, mas isso é genial, né? Rafael, qual é que é seu motivo pessoal para só gravar Tom Jobim nesse disco? É um motivo, especialmente, que o Tom representa o segmento, né, de uma dinastia na música brasileira, dos neonacionalistas contemporâneos, que começou com Vila Lobos, seguiu com Radamés Inátali e vem seguindo agora com o Tom. Né? Como é que é passar o Tom para o violão? Foi complicado, foi um trabalho de 10 anos. 10 anos? Para transcrever isso e tornar a obra dele dentro da linguagem do instrumento, entende? E nisso eu contei muito com o apoio do próprio Tom, porque eu fazia as transcrições e trabalhava muito cada música, né? E submetia a ele para ver o que ele achava, porque eu não queria também mudar o caráter da música, entende?
Mestre Botequim, eu acho que, sei lá, mereceria até uma coautoria, porque ele revela belezas que estão escondidas na música ali de uma maneira incrível, né? Sorte que nós tivemos todos, porque o Rafael, ele é um grande músico, não é? Ele é um grande músico porque ele continua sendo, e não poderia ser diferente, uma referência para todo violonista. O Rafael é um divisor de águas no violão brasileiro, né? Eu acho que o violão brasileiro é um antes é outro depois. Eu acho que tem um dever aqui. Eu acho que o que eu fiz até hoje, o que me deram, que o Radamés me deu, o Dino me deu, que o Meira me deu, eu tenho o dever de passar isso também para outros.